Bem-vindos ao nosso canal YouTube, nesse Falando Nisso de hoje. Hoje nós temos duas questões sobre os afetos, sobre emoções, sobre a catarse, né? Então queria aproveitar isso e divulgar um curso gratuito que estou oferecendo aí pela Casa do Saber, chamado Desejo Maestro dos Afetos, vai acontecer aí em setembro. E quem tiver interesse, basta se inscrever. Tem uma ficha aí e o Bully vai colocar para vocês. Com uma pergunta clássica, uma pergunta, uma Urfrage, uma pergunta que está no início das coisas, né? O que é catarse? Heber Gonçalves fez essa pergunta várias vezes. Heber, desculpe, acabou passando. Então agora nós vamos enfrentar essa sua questão, junto com uma colocação da GID, que pergunta por que os afetos vêm antes das emoções, né? Então agradeço, são duas colocações muito interessantes, né? Vamos começar tentando caracterizar a teoria dos afetos em psicanálise a partir da sua dimensão mais prática, a dimensão que fez Freud procurar num conceito que nasce ali na estética, né? Não se chamava estética, mas na poética aristotélica, que foi deslocado para usar e transformar sintomas por meio do método hipnótico catártico, um método desenvolvido por Breuer e Freud, tal como é descrito ali em comunicação preliminar, em estudos sobre histeria, né? Vários textos da década de 1893, 94. O interesse do Freud pela ideia de catarse vem de um tio da esposa dele, né? Jacob Bernays, que em 1857 escreveu um trabalho muito interessante sobre um escrito perdido da poética da tragédia de Aristóteles, né? De como o Aristóteles entendia a tragédia e que foi objeto de interesse desse... Era um teórico do romantismo, era um teórico da literatura, esse tio, né? Em 1880 ele publica Complemento à Poética de Aristóteles. O cara não era exatamente humilde, né? Agora nós vamos, assim, colocar o que está faltando, né? Rapidamente, né? Então na Poética, lá no capítulo 9, o Aristóteles desenvolve essa ideia do tu raumaston, né? Que significa levar para o outro lado, né? Então quando a gente brinca com o aqueronta movebo, né, que ele leva para o outro lado, nós estamos praticando esse verbo, né, tu raumaston, né? E que no fundo tinha uma aplicação, né, no contexto da teoria da linguagem do Aristóteles, ligada à figura de pensamento e de linguagem, né, que é o metaforém, né, o transporte, a metáfora, né? Então levar para o outro lado é um caso particular da metáfora. E que caracterizava a tragédia porque Aristóteles percebeu que nesse gênero você tinha uma experiência, né, da aestesis, né, introduzindo aqui um primeiro conceito que vai se ligar com a ideia de afeto, né? A estesis e essa função, vamos dizer assim, de receptividade, de capacidade de se deixar impressionar, né, de se deixar afetar pelo mundo, e que provoca uma reação inicial de prazer paradoxal. Ou seja, é um prazer que devia ser um desprazer, ou um desprazer que tem um prazer associado com ele. É basicamente o que a gente sente quando vê um filme de terror, quando vê uma coisa muito que nos angustia, mas que também nos atrai, quando a gente vê algo grotesco, mas que desperta aquele interesse que nos faz aproximar daquilo, quando a gente vê um acidente e há coisas ali que são às vezes aversivas, né? Mas ao mesmo tempo nos atrai. É isso que está em jogo nessa ideia do prazer paradoxal. E uma tragédia, ela tem que ter para o Aristóteles cinco características, né?
Então, o interior da tragédia vai dizer, a catarse vai acontecer aqui. Né? Mas, antes de tudo, uma tragédia imita uma ação. Né? Ou seja, ela pratica o que os gregos chamavam de mimesis. Né? Olha só como isso vai estar também na psicanálise. Né? Só que a gente esqueceu, a gente hipertrofiou a ideia de catarse, né? E essa ideia acabou incluindo outra que é mais valorizada pelo Freud adiante, né? Que é a ideia da rememorar, que é a ideia do refazer, que é a ideia do reproduzir, que é a ideia do comemorar, né? Ou seja, de fazer de novo, né? De reatualizar aquilo que foi vivido, imitando, portanto, uma ação, ao modo de uma mimesis. Segunda característica de uma tragédia é que ela deve despertar, né, ela deve causar afetos que são, então, paradoxais, mas que têm uma função terapêutica, que têm uma função transformativa. Para o Aristóteles, esses afetos mais comumente eram o medo, né, Phobos e Deimos, né, os auxiliares de Marte, o deus da guerra, e a piedade, né, o sentimento de compaixão. Por quê? Porque numa sociedade guerreira, uma sociedade onde frequentemente você tinha invasões de outros povos, ter piedade pode não ser o melhor afeto, né, que a gente quer causar. Né? A gente quer causar o afeto inverso à piedade, né? Uma coragem que pode ser cruel, que forma o caráter. Essa é uma outra função da tragédia que a gente esqueceu lá no Aristóteles. Né? A gente, ao acompanhar, ao viver tragédias, ao participar das encenações trágicas, né? Isso forma, né? Isso torna alguém um sujeito, vamos dizer assim, da paideia, né? Um verdadeiro homem grego. A terceira característica da tragédia é que ela desenha, ela coloca o ser humano tal qual ele é. Né? Não tal qual ele poderia ser, não como ele foi, mas na sua absoluta realidade. Isso é importante, porque sem esse detalhe, mais difícil que a gente se reconheça no protagonista, ou no antagonista, ou naquele que está junto, contracenando durante a tragédia. Né? O quarto elemento é que uma tragédia verdadeira, então, termina mal. Né? Ela tem que, de certa forma, apresentar uma espécie de moral realista. Né? Ela tem que se colocar como um paradigma, né? Como um caso de uma regra que está discutindo, inclusive, quais são nossas relações desejáveis e indesejáveis com a lei. Né? Toda tragédia é também uma discussão entre nomos e de quê? Nomos é a lei que os homens fazem, que os seres humanos fazem, e a de que é a lei que nos governa desde os deuses. Então, esse momento de aparição da tragédia na cultura grega, ele tem que ver com essa passagem, né, de um mundo organizado pelos mitos, oral, coletivo, para a mitologia, quando você escreve esses mitos, para a democracia. Para um regime de laço entre os cidadãos, em que o poder se transfere para a palavra, em que o poder acontece da forma partilhada, ela envolve decisões que são, então, coletivas e feitas pelos humanos, não justificadas pelo passado mítico, pela origem que os mitos descrevem. Na poética, o Aristóteles também argumenta que essa imitação de uma ação, ela precisa envolver, mobilizar o que há de mais elevado no caráter humano. Né? Ou seja, no centro da tragédia a gente tem, sim, um herói que comete um ato de ultrapassamento da sua própria medida, do seu metron. Né? Esse ato de ultrapassamento é a hybris. Né? É o momento em que justamente um humano pensa que pode agir como um deus. Né? Às vezes sem saber que está fazendo isso.
Isso é muito interessante, né? A tragédia, ela implica um sujeito que está se apossando do seu destino, está dizendo, eu faço o meu destino, mas as ações que ele toma para fugir, principalmente para evitar um certo destino intuído, olha lá o medo, né? Olha lá a piedade dos deuses, né? As ações que ele toma para fugir do seu destino levam ele a cumprir o seu destino de forma mais cabal e mais impressionante e mais baseada em inversões dentro da tragédia, né? Dentro do enredo. Por exemplo, o Édipo, ele vai fugir de Corinto porque ele não quer matar os pais dele. E daí ele vai para Tebas. E no caminho com as 3 encruzilhadas, ele encontra o pai, mas ele não sabe que lá é o pai. Ele acha que o pai é aqueles que ele deixou para trás em Corinto. Então ele vai fugir do seu destino, e o que acontece? Ele encontra o seu destino. Ele vai encontrar o pai que ele não sabe que é o pai dele. Por isso ele não sofre de complexo de Édipo. Né? Ele não tem nenhuma hostilidade com aqueles que ele pensa que são seus pais de origem. A mobilização, então, na tragédia de certos afetos que o Aristóteles caracteriza como afetos violentos, né? Piedade e o temor, mas também o entusiasmo. Olha que interessante, né? Entusiasmos, em grego, theos, quer dizer ter um Deus dentro de si. Vale tanto para a híbris, né, o ato heróico, né, de ultrapassar a sua o seu limite, mas também a ideia de que você possui um Deus dentro de si. Não? Você possui aquilo que reverbera, né, a capacidade de criação demiúrgica, né? Criação que inclusive se expressa no fato de que as tragédias são produções humanas, né? Não são mitos só que vieram lá do passado, mas elas são colocadas num formato que envolve música, que envolve juízes, que envolve o ditirambos, que envolve uma série de montagens, né? Que vão fazer daquilo o embrião do nosso teatro, né? Que é um tipo de arte. É nesse contexto, então, que a gente vai ir vendo aparecer elementos chaves para a gente entender os afetos, né? Ou seja, no campo da estética. Seja porque você tem sensações de prazer e desprazer, a gente já falou, né, da paradoxalidade que a tragédia mobiliza em cada um, né? Seja porque os nossos afetos eles têm que ver com a ação, e a ação que se desenvolve ao mesmo tempo em imitação, repetição, retorno, circularidade do que se faz. E essa ação, ela mobiliza uma espécie de atitude básica de recepção e de experiência da ação, né, que é o pathos. Muito importante, daí que vem a psicopatologia, tá? Em oposição à nosologia. Nosologia é o campo da definição das doenças. Psicopatologia, né? O patológico, ele não necessariamente tem que ver com as doenças. Tem um erro grave aí no uso comum, popular. Você está patologizando. Entendo, porque a palavra foi colonizada nesse sentido. Mas vamos olhar ali na origem, o pathos é, no fundo, uma espécie de disposição de afetos, né? Uma espécie de gramática básica de como a gente vai e deve viver certas emoções, transformar certos afetos em emoções e certas emoções em sentimentos. Então, por isso, e aí respondendo à pergunta, né? Por que os afetos vêm antes das emoções, né? Estamos falando do pathos e estamos falando da ação, né? A tragédia, assim como a comédia, ela envolve um certo conceito de ação. A pragmática, vamos dizer assim, onde se desenvolve, né, as interações humanas, os comportamentos e etc.,
elas contêm dentro de si modos de reação, né? Modos pelos quais a gente apreende a agir sem pensar, né? Algo age em nós sem que a gente arbitre exatamente sobre isso. Então é o lugar os gregos têm vários nomes para o lugar dos afetos, né? A psique é mas um menos conhecido é o timos, né? Timos, o timo, elas associavam, né? O lugar em que a gente sente e a gente passa por uma experiência que o Spinoza vai descrever muito bem, né? Que é a autoafecção, né? Então, o afeto não é só o que vem de fora, mas é como o que vem de fora reverbera com o pathos de cada um, né? E como o pathos de cada um reverbera no pathos coletivo, né? Esse sistema, portanto, de indução de afetos para emoções, ou seja, da polo passivo para o polo ativo, né? As emoções são como a gente basicamente age os afetos. Por isso os afetos vêm antes das emoções. Estou com medo. Ok. Vamos dizer assim, o que veio antes desse medo? O que causou esse medo? Ao que esse medo está reagindo? E a gente vai perguntar e vai encontrar o quê? Uma narrativa, uma história, mesmo que seja uma história muito resumida, é o aparecimento de um objeto, é a presença de um inesperado, é o surgimento de um precipício, é uma incerteza que me toma, tá? Ou seja, as emoções, elas são regras de ação mais ou menos estáveis. Não é necessário que seja assim. Para alguns, isso pode ser assim um erro mesmo, um erro histórico, mas é muito comum na teoria dos afetos, né? Que a gente situe, antes de tudo, né, esse conjunto mais amplo que é o pathos, né? Ou seja, as paixões. Então, as paixões, elas são, não é só o medo, mas é o medo que evolui para o pânico coletivo. Não é só a raiva, é a raiva que evolui para a cólera coletiva, né? Não é só a surpresa, mas é a surpresa que evolui para o pânico coletivo. Esse afeto, ele se transforma em emoção e as emoções andam aos pares. Era isso que eu queria aludir com uma ideia problemática que vem lá também dos gregos, do Aristóteles, e vai atravessando a história. Até chegar aí no século XIX, um autor no qual o Freud bebeu, a fonte da sua teoria dos afetos, entre outros, é o texto do Charles Darwin, chamado Expressão das Emoções em Homens e Animais, né? E ali o Darwin coloca essa sequência de pares, né? Então a gente tem ataque e fuga, né? Um padrão de relação com o outro. Está ligado a medo, fuga, ou então raiva, ataque, né? Alegria ou tristeza é outro par de emoções, né? Surpresa ou aversão, nojo, é outro par de emoções, né? É como se houvesse um quiasma. A cada vez o afeto que conduz a uma espécie de decisão, né? Uma espécie de antecipação do seu ato em relação ao outro e que faz com que você encaminhe mais para cá, medo, recuo, ou encaminhe mais para lá, raiva, agressividade, vão um pouco mais para lá. Isso vem sendo tematizado pela psicologia contemporânea, porque é muito comum no entendimento popular a ideia de que se você tem certos afetos, eles redundarão em certas emoções. Então o que você precisa fazer para controlar as emoções? Bloquear os afetos, né? E aí o que começa a acontecer é que você tem afetos que são retidos, né? Que são retidos na fonte, como o imposto de renda, né? Que eu não deixo eles evoluírem para emoções. Por quê? Porque essas emoções vão se manifestar, elas vão se expressar
de forma a contrariar o pathos. Ou seja, a contrariar, por exemplo, a maneira como o seu tipo social deve reagir numa situação como essa. A contrariar a maneira como o seu ideal de eu diz que você deve reagir numa situação como essa. A contrariar aquilo que o seu super-eu diz, olha, isso não é o jeito de se comportar. Tá? Então a gente tem uma espécie de tripla mediação dos afetos para as emoções, das emoções para os sentimentos. Vamos lembrar justamente desse momento aí que o Freud está dialogando com o Jacob Bernese e montando a sua teoria da abreação dos afetos, né, a sua teoria catártica. O Breuer, do outro lado, está dizendo o seguinte, olha, Freud, eu não concordo muito com você, porque você está dizendo que todas as vezes a gente vai encontrar um afeto que é um afeto de natureza sexual. Só que o que o Freud está pensando é o que a gente viu aqui, a paradoxalidade de certos prazeres trágicos. Né? Quer dizer, desprazer e prazer ao mesmo tempo. Né? A combinação entre afetos, a mistura entre afetos, isso é o problemático. Né? E é por isso que ele vai dizer assim, o que a gente chama de sexualidade sempre envolve misturas indiscerníveis de afetos. Né? Sempre envolve essa divisão entre o que o outro espera de mim, o que eu quero, o que eu acho que o outro espera de mim e o que eu acho que eu quero. E o Breuer dizia assim, então por que não? Vamos negociar. Né? Eu não acredito que todos os afetos indiscerníveis têm uma natureza sexual. Por quê? Diz o Breuer. Porque eu vejo situações que causam sintomas histéricos que não são situações que eu consigo associar com o sexo, mas que eu ligo com o teatro social. Eu estou numa festa, baile, e daí vem aquele sujeito e me diz uma coisa que é indecorosa, e eu queria sentar-lhe a mão na cara porque ele foi desonroso, mas eu não faço isso. Eu não faço isso porque uma mulher do meu nível, ela não reage assim, ela não fala palavrão, ela não se mostra violenta, ela não deve ser agressiva. Olha lá, supressão de afetos, né? Modulação do caráter. Né? Quem é você nessa posição social? Então, ela faz o que o Breuer chamava, né, de histeria de retenção. Eu acho que ninguém mais lembra dessas velharias, mas isso é extremamente clínico. No dia seguinte da festa, a pessoa está com parestesia na cara. Vocês vão, por que você está com um sintoma histérico de anestesia? Eu não sei, está estranho, eu estou sentindo aqui uma falta, uma dormência, né? Às vezes vem uma dor, e daí o Freud vai por hipnose, lembrando como aquilo começou, olha lá, mimesis, e chega na ideia eu queria ter dado o tapa e não dei. Então agora eu sofro os efeitos mimeticamente do tapa que eu não dei no outro. Né? Muito bonito, e converge com a ideia de que a hora que eu recupero a possibilidade de realizar o ato específico que eu não realizei, que eu retive, que eu suspendi, que eu bloqueei, o sintoma se reverte. Né? Muito legal. Então a gente está falando aqui de várias formas de catarse. Né? A catarse é tanto ao lembrar, quanto o recuperar e viver novamente os afetos, quanto encontrar um novo destino para eles. É como se a gente se desse uma nova chance. Vamos voltar lá? Voltei lá, então, e aí? O que você poderia ter feito com o seu afeto? Poderia fazer isso, poderia fazer aquilo. E agora, o que você pode fazer com esse afeto que foi recuperado? Eu posso ir lá e brigar, eu posso ir lá e elaborar comigo razões, outros motivos. Ou seja, se torna disponível o processo de Durcharbeit, entendeu? O processo de elaboração que estava interrompido pelo bloqueio reacional, pela suspensão do trajeto esperado para o afeto. Quando isso acontece, diz o Freud, a gente vai ter uma espécie de rebaixamento, né, de conversão desses afetos, vamos dizer, misturados, indiscerníveis, que eu não consigo nomear, é aí que vem a retenção.
Ou é aí que vem o outro tipo de histeria, esquecido também pelos comentadores, pela clínica contemporânea, mas que o Breuer, não foi o Freud, o Breuer chamava de histeria hipnoide. O que acontece nesse caso? Né? Eu estou desatento. O que acontece? Tem aquela pessoa que está num rebaixamento de consciência e nessa hora, então desprevenido, vem alguém e, bom, te dá um susto. Vem alguém e te põe uma ordem. Vem alguém e faz alguma coisa que você não consegue reagir na hora. Bom, outra vez você tem um problema de reação de afetos. Então você vai ao Breuer Freud e eles fazem um processo de rebaixamento da consciência, lembrança e, no começo, ordem pós-hipnótica ou sugestão pós-hipnótica. Né? De contar para o sujeito ou simplesmente ordenar para que o sujeito faça aquilo que estava retido ou conecte aquilo que não estava mais conectado. Mas vamos em frente, vamos entrar um pouco no texto do Freud. Como é que o Freud falava sobre a catarse? Né? Se a reação sobre os mecanismos psíquicos dos fenômenos histéricos, é um texto de 1893, se a reação é sufocada, o afeto permanece conectado com a recordação. Um ultraje acontecido, mesmo que seja só de palavra, é recordado de uma outra maneira do qual ele foi preciso conter-se. Então, é aquela situação em que a pessoa chega da festa e ela refaz o diálogo e ela fica assim, raivosa da vida, ela fica nervosa, ela não se avalia muito bem porque ela diz, eu devia ter dito outra coisa. Olha lá, entre o rebaixamento da consciência, estava desavisada, e a violência imposta pelo outro e a falta de preparação do aparelho psíquico que termina, então, nessa conter-se que ele fala aqui. A linguagem reconhece também essa distinção nas consequências psíquicas e corporais e, de maneira extremamente característica, designa, né, isso por Leiden als Krankung. Leiden é sofrimento e Krankung é doença. Né? Então é o sofrimento como doença e a doença como algo que traz o sofrimento. Né? E que o nosso tradutor propõe, então, afronta no sentido de mortificação ou sofrimento tolerado em silêncio. Né? Então, é uma tentativa de reunir um número enorme de situações em que a gente entra nessa Leiden als Krankung, né? Sofrendo como um doente. Veja que interessante que a gente volta no Aristóteles, a ideia da metáfora, do transporte para o outro lado, né? Porque é como, als é como, né? Sofrendo como um doente, né? Não sofrendo de uma doença. É nessa metáfora que a gente tem o início, né, a abertura para o campo da psicopatologia propriamente psicanalítica. Tá? Als, como uma doença, não é uma doença. Quando o que? Mortificação. Ou seja, envolve o acontecido e a maneira como se reagiu durante a acontecência, mas envolve a lembrança do que aconteceu, envolve a maneira como a gente lida com a lembrança, e envolve a negação dessa lembrança e a negação que vai se produzir quando você desconecta, então, a representação e afeto. Por exemplo, se impondo uma indiferença. Não, aquela pessoa é tão irrelevante, isso é tão... que eu vou negar que isso aconteceu, eu vou deixar isso passar, eu vou fingir que eu não estou sentindo aquilo que eu estou sentindo. Grande problema. Por quê? Porque aí a gente entra num outro processo ligado à teoria dos afetos no Freud, no primeiro Freud, né? Que é a ideia de que os nossos afetos não são algo que estão acontecendo assim dentro de nós só, né? De que elas são assim expressões de processos intrasubjetivos, como uma parte significativa das neurociências, da psicologia individualista, vou dizer assim,
para não qualificar de outra maneira, pensa, né? Que você tem lá o seu cérebro e a sua química mental que reage, então daí você produz ali comportamentos que têm estrutura de uma resposta. Na verdade, a teoria freudiana é um pouquinho mais complicada que isso, né? Diz assim, quando eu tenho esse afeto e ele, por definição, ainda não virou emoção, né? Eu vou ter uma tramitação disso, né? Eu posso dizer assim, lá no começo ele é angústia. Eu converto os afetos indiscerníveis na moeda básica da angústia. Eu só sei que ele é angústia. Às vezes angústia que vai gerar uma resposta ao real, à realidade, às vezes uma angústia que vai se enganchar em perigos inconscientes, perigos da fantasia, né? Mas vamos dizer, acontece e eu ainda não tenho a nomeação para isso. Como é que então eu passo do afeto para a emoção, né? Como é que eu decido, né? Aí no sentido da escolha inconsciente de objeto, né? Não é no decisionismo da razão, né? Eu decido isso a partir do que eu estou vendo no outro, a partir da imagem que eu estou vendo no outro, a partir da mímica social, a expressão que está lá em X, sua relação com o inconsciente. Eu decido isso a partir do humor que se formou. Eu decido isso a partir do pathos que se formou. Então a gente pode voltar, né, e dizer assim, o que é esse rapport, né, que autoriza a gente a contar piadas, a dizer coisas, a romper a barreira da Unterdrückung, né, da censura, e dizer coisas mais íntimas, se aproximar do outro, isso é compartilhar de um mesmo pathos. Mas esse compartilhamento, ele é feito e refeito a cada vez. Ele é pressuposto, né? Ele pode ser violado, né? E aí a gente tem, então, esse processo de leitura cruzada em que eu tenho que compor o que eu estou sentindo em relação a mim e o que eu estou sentindo no olhar do outro, né? São dois processos cruzados. A reação do prejudicado frente ao trauma só tem um efeito realmente catártico se é uma reação adequada com a vingança. Olha que interessante, né? Fui humilhado, né? Fui ultrajado, fui tratado mal, né? Dizer, qual é a resposta adequada? Vingança. Vingança quer dizer, o quê? Você então vai lá e maltrata o cara, chuta o cara, atira? Não. Toda a questão a vingança que é um afeto social, né? A catarse se dava quando os deuses se vingaram dessa pobre coitada do Édipo, dessa pobre coitada da Antígona. Tem uma vingança em curso, mas a vingança é simplesmente o nome que a gente dá para o gozo sobre a crueldade do destino, né? Ou o gozo que a gente tem na equilibração das coisas segundo essa metáfora, esse tropo dos tropos que é o destino, né? Mas o ser humano encontra na linguagem um substituto da ação, uma passagem muito importante do Freud. Com seu auxílio, o afeto pode ser abreacionado de igual modo. Ou seja, com o auxílio da linguagem, eu não preciso ir lá a responder vingativamente para aquela pessoa que te tratou mal, né? Você pode responder num certo teatro, numa certa substituição, num diferido temporal, que é o que está acontecendo dentro do tratamento psicanalítico. Então vamos lembrar que a catarse ela não foi inteiramente abandonada pela psicanálise quando o Freud diz, olha, agora eu vou mudar de método. O Ferenczi colocou essa ideia da neocatarse, né? Quando ele diz assim, a catarse que lhes falo é apenas, por assim dizer, no caso de muitos sonhos, uma confirmação oriunda do inconsciente, um sinal de que nosso laborioso trabalho de construção analítica, a nossa técnica de resistência e transferência, lograram finalmente alcançar a realidade etiológica, ou seja, a realidade causal. Portanto, a paleocatarse não tem muita coisa em comum com a neocatarse. O que ele está observando, né? Isso está no texto 29, chamado Princípios do Relaxamento e Neocatarse, né? De que esse ajuste de contas, ele se faz nessa conversa que o sujeito tem com
consigo, com o analista, e que há sinais corporais, há sinais de afeto, há sinais de conclusividade desses afetos que estão, vamos dizer assim, em aberto, bloqueados, que não circulam como poderiam ou como deveriam. Um autor que pouca gente lembra, né, que ele frequentou Freud, ele bebeu na fonte do Freud, mas desenvolveu uma teoria independente, é o Moreno, né, o criador do psicodrama. E o que ele diz sobre a catarse? Alguém poderá dizer que a catarse passiva está aqui face a face com a catarse ativa. Esses dois desenvolvimentos, que possuem patamares diferentes, foram trazidos para a síntese pelo conceito psicodramático de catarse, né? Olha só, ele está aqui pegando uma coisa que estava lá no Aristóteles, que é a experiência dos afetos vivida ativamente e vivida passivamente, né? Ou passivamente e ativamente, confirmando essa ideia de que os afetos eles não estão dentro de você, eles estão circulando entre você e o olhar do outro, o corpo do outro, o tom de voz, tudo que vem, né, nessa semiologia, né, dos afetos com o outro, e que ele divide, diz, olha, a boa catarse não é só a experiência, viver de novo a experiência do que aconteceu aquela vez, você então chora como chorou, lembra que aquilo estava, viver no passivo e viver no ativo. É o Vingança do Freud no outro texto, né? É o que você faria então agora de novo para reconectar-se com o caminho de afetos que é o seu rumo a uma, pela linguagem, a linguagem substitui a ação, né? Uma resposta. A ideia aqui é que a catarse ela é um elemento essencial da cura e do tratamento psicanalítico em todos os casos, porque ela responde, né? Olha lá, pela ideia de resposta. Né? Quando a gente vê o paciente dizendo, opa, ela está aqui inventando, criando, se colocando, autorizando uma nova resposta, um novo tipo de resposta. Né? Assim que a gente avalia. Está indo bem o tratamento. Por quê? Porque as respostas, né? O sujeito está respondendo ao outro, está respondendo aos seus afetos, está respondendo à demanda, está respondendo ao seu fantasma de outra maneira. Para terminar, queria trazer o que o Lacan disse sobre a catarse, né? E que está lá no Seminário 7, quando ele diz, nessa ocasião, eu lhes mostro que nos textos de Freud, repetição não é reprodução. Jamais qualquer oscilação sobre esse ponto. Wiederholung, repetição, né? Wiederholungszwang, compulsão de repetição, não é reproduzieren, né? Reproduzir é o que se acreditava poder fazer no tempo das grandes esperanças da catarse. Tinha-se a cena primitiva em reprodução, como você tem hoje, com os quadros dos grandes mestres de 9 francos e 50. Né? O que ele está sugerindo? Que a catarse no seu sentido mais corrente e assim pouco interessante, é sentida como, olha, eu vivi aquele impacto com a Mona Lisa que me deu aquele olhar que me desfigurou. Então agora eu compro uma versão menor da Mona Lisa, né? Uma cópia, uma reprodução, e daí, nesta reprodução, eu consigo ajeitar os afetos que ficaram pendentes lá. E ele está dizendo, não é bem isso. Só que o que Freud nos indica quando dá os passos seguintes, e ele não demora muito para nos dá-los, é que nada pode ser pego, nem destruído, nem queimado, senão de maneira, como se diz, simbólica, in effigie ou in absentia. E aqui, gente, tem uma batatada do Lacan! Aí tem gente que diz, mas o Lacan, super-herói, Marvel, ele é sua capa mágica, do tempo lógico, paira na Liga da Justiça. Não, o que o Lacan está falando é uma coisa equivocada, né? Quer dizer, o que o Freud diz é exatamente o contrário disso, que nada pode ser destruído nem queimado in effigie, ou seja, você precisa trazer, né, em ausência, você precisa presentificar, né, portanto você precisa reproduzir, né, aquilo que estava posto. E esta reprodução não é repetição.
E aí ela está certo, né? Aí é de fato o conceito de repetição é muito mais vasto, muito mais fundamental do que o conceito de reprodução. A reprodução é assim, aqui você está o seu papel no teatro, aqui está o script, e vai lá e reproduz, né? O que está dado e coloque o seu humor, o seu pathos, os seus afetos, as suas emoções nesse papel. Tudo bem, mas aqui nada pode ser destruído in effigie, né? In absentia. Tá? Você precisa, né, voltar a um modo de presença sensível, para que a catarse ocorra. No fundo, não há um abandono da catarse, né? Isso seria assim... há um abandono da ideia de que a catarse é a técnica fundamental, ela é o caminho do tratamento, ela é, enfim, como a gente procede. O que o Ferenczi está dizendo existe a catarse numa outra maneira. O Moreno está dizendo, não, mas os efeitos da catarse eles são reais, eles foram descritos pelo Aristóteles e eles continuam valendo. Tá? Mas eles precisam ser dimensionados em relação o progresso da transferência, em relação aí a gente está alterando o circuito dos afetos, mas o circuito dos afetos, no fundo, é governado pelo desejo. Então, se você imagina que simplesmente operando e aqui não é um rebaixamento, né, o imaginário dos afetos, né, você vai alterar, né, a dinâmica dos sintomas, isso a gente sabe que não, isso é quase que um efeito posterior, mas não pode ignorar esse processo, né? Não pode, na clínica, deixar de praticar a catarse, né? E perceber quando ela está acontecendo, e perceber que ela vai acontecendo durante a associação livre, né? E convidar o paciente a se escutar na sua catarse enquanto o processo de reexperienciação, né? De cenas, de fantasias e assim por diante. Para quem quiser mais fragmentos sobre o lado de lá, né? A travessia para o lado de lá, Turalmaston, que no fundo é uma versão do trans, né? Que a gente chama de trans, cis, trans. O trans é aquela que vai do lado de lá. Trans, também tem até a experiência de gênero, trans, mas como a gente vem aqui colocando, escrevendo, né? Trans é muito mais do que isso, né? Trans é uma forma de ler, uma forma de... A gente tem a cisleitura, a gente tem a transleitura. Uma forma decolonial, se vocês quiserem, de ler as coisas passando para o lado de lá, né? Se escutando desde o lado de lá, né? Fazendo a voz, né, caminhar pelo estige e voltar para o lado de cá. Quem quiser, pega o pedalinho aqui e Olimpíadas, o Senna e tal, o Caqueronta tá lá ajudando o pessoal e eu tô aqui para falar com vocês sobre afetos, emoções e sentimentos. É isso aí.